Boa noite, irmãos. Bom estarmos, né? Mais uma noite na casa do Senhor, para estar louvando e bendizendo o teu santo nome neste domingo. E para começarmos o culto, eu convido a irmã Solange para estar levando a Deus em oração. Amém. Vamos estar fazendo uma leitura bíblica em João 4, 23. Amém? Já convido a igreja a estar se colocando de pé. Logo após o ministério de louvor estará com a oportunidade de estar adorando o Senhor. Vamos ler todos juntos? Mas a hora vem, e agora em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai, em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Amém. Vamos estar louvando a Deus neste momento. Boa noite, irmãos. Está fraco. Boa noite, irmãos. Boa noite. Amém. Todo mundo já está de pé. Vamos estar louvando o nosso Deus nesse momento. Todo mundo está bonito, está arrumado. Então, vamos estar louvando o nosso Deus como para sempre. E nesse momento, os irmãos têm a oportunidade de estar cumprimentando uns aos outros e estamos louvando juntos em comunhão. Amém?
continuando nesse mesmo espírito de adoração, porque o nosso Rei vive, Ele ressuscitou, está sempre conosco, e Ele é digno de toda honra, de toda adoração, amém?
que o Senhor esteja contigo, estamos aqui, que o Senhor nos deu segurança, Pai. Pois sabemos que muitas são as ciladas que o inimigo arma, Pai, mas que o Senhor venha nos ajudar a estarmos sempre vigilantes, Senhor, e principalmente ter misericórdia de nós, para quando cairmos, Pai, pois sabemos que o Senhor sempre está disposto a nos levantar, mesmo quando tropeçamos, Pai. O Senhor está sempre ali para estar nos ajudando na caminhada, Senhor. Eu não sei o que cada um está passando, Pai, eu não faço ideia do que se passa na vida de cada pessoa que está aqui ou que está representando alguém, Pai. Mas o Senhor sabe, o Senhor nunca falha, nunca falhou, nunca falhará, Pai. Fica conosco nessa noite e renova nossas forças todos os dias. E que venhamos saber que precisamos buscar ao Senhor antes de tudo. Precisamos falar contigo o que está nos machucando, o que está nos ferindo, para que possamos ser curados de dentro para fora, Pai, e não aparentemente. Em nome de Jesus, pedimos e agradecemos. Amém. Amém. Neste momento, o Ministério Infantil está com a oportunidade de estar adorando o Senhor. Irmãos, perdão aí, acho que o pessoal está se arrumando. Eu convido a equipe de louvor para estarmos em momento de vidas e bens. Vamos estar fazendo uma leitura bíblica em 2 Coríntios 9, 7. Vamos ler juntos? Cada um contribua segundo propôs o seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. Neste momento, os irmãos estão com a oportunidade de estar adorando o Senhor com seus dízimos e ofertas. Senhor.
noite, desse dia que prestamos culto a Ti, ó Pai. Pai, nesse momento eu quero colocar a vida daqueles que aqui depositaram os dias de oferta. Pai, continua dando condições a cada um deles, ó Pai, e que possamos a cada dia render graça a Ti, ó Pai. Pai, continua conosco no decorrer desse culto, Pai querido, e que nós possamos, ó Pai, estar com nossos ouvidos atentos, melhor que a palavra que vai vir de encontro ao nosso coração. Pai, obrigado pela sua oportunidade, já desde já eu te agradeço em nome de Jesus. Amém, Senhor. Irmãos, lembrando que dia 27 de dezembro é o culto no lar na casa da irmã Sueli, minha mãe, culto de gratidão, o aniversário dela, mais um ano de vida, permitiu o Senhor, será no horário das 18 horas, será um pouquinho mais cedo. Guardem no coração essa data, ela espera ansiosa por todos vocês. Posso convidar o Ministério Infantil? Neste momento, o Ministério Infantil vai estar apresentando ao Senhor.
céu para estar adorando o Senhor juntamente com a igreja. É de número 28, nasceu o Redentor. Alerta, terra entoa, outra onda que ressoa, o mundo pecador tem grande sorte boa, alegre vai circuncidar e com alegre soa, nasceu o Redentor, nasceu o Redentor, nasceu o Redentor, o eterno Pai do céu, seu Filho ao mundo deu. Alegre a terra entoa, a nova alegre voa, nasceu o Redentor. A noite já passou, a aurora já raiou, o negro e denso véu de todos se rasgou, dos montes através o brado ressoou, nasceu o Redentor, nasceu o Redentor, nasceu o Redentor, o eterno Pai do céu, seu Filho ao mundo deu. Alerta, ó terra entoa, a nova alegre voa, nasceu o Redentor, nasceu o Rei da Paz, no berço humilde jaz, nas asas desse amor, conforto a todos traz. Dizei em alta voz que Cristo satisfaz, nasceu o Redentor, nasceu o Redentor, nasceu o Redentor, o eterno Pai do céu, seu Filho ao mundo deu. Alegre a terra entoa, alegre entoa, nasceu o Redentor. Uso divinal, amor celestial, quem pode te sondar ou ter o
Amém. Vamos estar fazendo uma leitura bíblica em Isaías 9:6. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado estará sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome, Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Neste momento, o Ministério Infantil está com oportunidade novamente, e logo após o pastor está com uma mensagem.
Uma boa noite, irmãos. É só o começo, né? Que bênção. Nós louvamos a Deus pelas nossas crianças, pois sabemos que eles, com inocência e com pouco conhecimento que ainda têm, pouca experiência de vida, louvam ao Senhor com sinceridade. Então nós exaltamos o nosso Deus por essa oportunidade de participarmos desse momento da vida deles. Eu estava ali pensando, né, que daqui a algum tempo essas crianças serão adolescentes, serão jovens e vão observar esses vídeos aí que agora fica lá no YouTube, né, fica nas mídias, e eles vão olhar, vão recordar desses momentos preciosos na presença de Deus. E na quinta-feira tem mais, irmãos. Nós temos um musical de Natal e nós contamos com a sua presença também. Vamos continuar exaltando o nosso Deus por essa bênção, esse presente que recebemos, que é Jesus Cristo, nosso Senhor. Queridos, nós vamos ler o texto bíblico em Gálatas, no capítulo de número 4. Gálatas, capítulo 4. Leremos do versículo 1 ao versículo 7. Gálatas, capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 7. Eu lerei e os irmãos acompanharão. Diz assim a palavra de Deus: digo, pois, que todo o tempo que o herdeiro é menino, em nada difere do servo, ainda que seja senhor de tudo, mas está debaixo de tutores e curadores até ao tempo determinado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão debaixo dos primeiros rudimentos do mundo. Mas vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. E porque sois filhos, Deus enviou aos vossos corações o Espírito de seu Filho, que clama: Abba, Pai. Assim que já não é mais servo, mas filho, e se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo. Vamos falar com o Senhor. Ó Deus, nós te damos graças, pois entendemos, ó Pai, que o Senhor nos alcançou com misericórdia, com amor incondicional. O Senhor mostrou bondade para conosco, ó Pai, nós que não te buscávamos, Senhor, nós que outrora fomos inimigos do Senhor. E por isso, Deus, nós te damos graças, porque sabemos que não merecíamos, não merecemos e não queremos merecer, mas o Senhor, ó Deus, com amor incondicional veio ao nosso encontro a fim de nos salvar. Nós te agradecemos e rogamos ao Senhor que tu continues a nos falar, pois entendemos, ó Deus, agora, transformados, lavados e redimidos pelo sangue de Cristo. Entendemos que a tua palavra é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho, é alimento para a nossa alma. Por isso, ó Deus, reconhecemos que carecemos de ouvirmos a tua voz. Por essa razão, rogamos a ti, continua a nos falar, guia-nos, ó Deus, para que o teu nome seja glorificado por meio de nossas vidas. Que eu peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Irmãos, quando eu era criança, né, eu tinha o hábito de ler um tipo de literatura que na ocasião nós chamávamos de gibi, alguns chamavam de revistinha. Hoje o pessoal fala até HQ, né? Mas eu gostava daquele negócio, né? Revistas de super-herói, lia muito gibi. E eu me lembro, irmãos, que tinha um camarada que tinha criado grande parte dos heróis do universo Marvel, né? Stan Lee. Eu lembro desse camarada, os irmãos já devem ter visto, quem assiste filme da Marvel, parece um velhinho lá de vez em quando, é o Stan Lee, né? E ele já faleceu, né? Mas um tipo de história que ele produzia, que eu gostava de ler, eram histórias que traziam realidades alternativas, tratando de situações que ele imaginava que poderiam acontecer
mas que não era realidade no universo maior. Então ele intitulava as histórias da seguinte forma: o que aconteceria se? Por exemplo, o que aconteceria se Peter Parker nunca tivesse sido Homem-Aranha? Ou se Bruce Banner nunca tivesse se tornado Hulk? Ou se o Thor nunca tivesse vindo à Terra? O que aconteceria se? Então eu imaginava essas histórias. Isso fazia com que nós reconhecêssemos a importância da realidade com a qual tínhamos contato, porque se não fosse desse jeito, seria de um jeito, geralmente ele apresentava uma realidade terrível, complicada. Isso agora passou para a TV, né? Tem lá no canal da Disney, lá, uma série lá, o Arif, que é E se, né? O que aconteceria se? Irmãos, nesse período de Natal, essa época do ano, nós costumamos ressaltar, por meio de musicais, cantatas, corais, apresentando canções, a importância desse evento que mudou a história, o nascimento de Jesus. Mas, irmãos, a fim de destacar essa realidade, eu gostaria de utilizar o recurso do Stan Lee e pensar com os irmãos o que aconteceria se Jesus não tivesse nascido. O que aconteceria? Eu quero pensar sobre isso à luz do texto que nós lemos. E a primeira coisa, irmãos, que quero destacar sobre essa temática, o que aconteceria se Jesus não tivesse nascido, é que se Jesus não tivesse nascido, irmãos, nada mais existiria. Veja, no texto que nós lemos a partir do versículo 1, que o apóstolo Paulo, ele faz uma comparação aqui, ele pega a realidade de um órfão que tem o testamento de seu pai, porém ele não pode gozar da herança enquanto não alcançar a maioridade. Veja, o texto diz: digo, pois, que todo tempo em que o herdeiro é menino, em nada difere do servo, ainda que seja senhor de tudo. Porque, por não ter alcançado a maioridade, o menino que tinha ficado órfão, mas era dono de uma fortuna, ele era conduzido por tutores, como diz o texto aqui. Versículo 2: mas está debaixo de tutores e curadores até o tempo determinado pelo Pai. E aí, Paulo pega essa imagem e faz uma comparação no versículo 3. Ele diz: assim também nós, quando éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão, debaixo dos primeiros rudimentos do mundo. Nós também, irmãos, estávamos reduzidos à servidão. Éramos como meninos que precisavam de tutores, de curadores, de guardiões. Veja, mas o que significa essa expressão rudimentos do mundo? Aí, para a gente entender, antes da gente justificar a nossa afirmação que nada existiria, eu quero ir a Colossenses capítulo 2, a partir do versículo 20, onde o texto bíblico diz assim: se pois estáis mortos com Cristo, quanto aos rudimentos do mundo, a mesma expressão de Gálatas, é o mesmo apóstolo Paulo que está escrevendo. Então ele diz: quanto aos rudimentos do mundo, por que vos carregam ainda de ordenanças, como se vivesseis no mundo, tais como não toques, não proves, não manuseis, as quais coisas todas perecem pelo uso, segundo os preceitos e doutrinas dos homens, as quais têm, na verdade, alguma aparência de sabedoria e devoção voluntária, com humildade e em disciplina do corpo, mas não são de valor algum, senão para a satisfação da carne. A partir desse texto, nós concluímos que o que o apóstolo Paulo quer dizer com a expressão rudimentos do mundo é aquela confiança que muitos depositavam nas obras que realizavam, naquilo que faziam e naquilo que não faziam, tanto dentro do judaísmo como fora dele. Porque, irmãos, em geral, falamos isso hoje de manhã, de um modo geral, irmãos, em todo o mundo, as religiões, elas defendem a salvação por meio de obras. A única fé que existe, que apresenta algo diferente, é a fé cristã.
Somente a fé cristã fala sobre a graça. Todas as outras religiões, irmãos, apresentam salvação por meio de obras. Faça isso, não faça aquilo, e você será salvo. Veja, ele diz, olha, os rudimentos do mundo, não toques, não proves, não manuseies. Mas ele diz, olha, isso tem até aparência de sabedoria, mas isso não tem valor, irmão. Então, de posse desse entendimento, voltamos lá para Gálatas, no capítulo 4, e entendemos, irmãos, que antes de recebermos Cristo como Salvador, também nós estávamos debaixo dessa servidão, debaixo dessa busca por salvação através de obras, confiando nos nossos méritos e não nos méritos de Jesus, achando que podíamos salvar a nós mesmos, lutando pela salvação, sem nunca alcançá-la, porque nós somos salvos pela graça, por meio da fé. Mas, no versículo 4, o texto bíblico diz, mas, vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho nascido de mulher, nascido sob a lei. Ele faz questão de destacar que ele foi nascido de mulher, para apontar lá para o Gênesis, no capítulo 3, versículo 15, quando Deus anunciara que a semente da mulher feriria a cabeça da serpente. Ou seja, a semente da mulher seria um instrumento de Deus para resolver o problema do pecado. Então, o texto prossegue, nascido sob a lei, nascido com a responsabilidade de observar a lei, mas não sob a condenação da lei. Versículo 5 diz, para remir os que estavam debaixo da lei. Irmãos, veja, ele veio para remir os que estavam debaixo da lei. Remir aqui tem da ideia de resgatar. Mas por que precisávamos ser remidos, resgatados, perdoados, reconciliados com Deus? Veja, a lei, irmãos, a lei é santa, como diz Romanos 7, versículo 12, e o mandamento santo, puro e bom. Mas o homem, por ser pecador, não consegue observar integralmente os preceitos da lei. O homem não consegue obedecer toda a lei de Deus, e por isso ele vive debaixo da condenação da lei. Qual é a condenação da lei? A alma que pecar, essa morrerá. E se nenhum homem consegue observar completamente a lei, como diz Eclesiastes 7:20, não há homem justo sobre a terra que faça o bem nunca peque. Todo homem é pecador e merecedor da condenação da lei. E tendo em vista que nós não pecamos uma vez só, nós pecamos muitas vezes, e o salário do pecado é a morte, então nós merecemos morrer muitas e muitas vezes. Daí a condenação será a morte eterna. Mas veja, Deus, quando decidiu criar, Deus já sabia desse problema. Deus já sabia que o pecado aconteceria. Deus sabia, irmãos, que o pecado inviabilizaria o relacionamento do homem com Ele. A palavra de Deus diz em Isaías 59, versículo 2, que os nossos pecados fazem separação entre nós e Deus. Então, na eternidade, Deus decretou a solução. Veja, lá em 1 de Pedro, no capítulo 1, a partir do versículo 18, 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 18, o texto bíblico diz assim: sabendo que não foi com coisas corruptíveis como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nestes últimos tempos por amor de vós. Veja, antes da fundação do mundo,
Deus decidiu salvar o homem, enviando Jesus para morrer como um cordeiro, morrer por mim e por você. Mas veja, se ele não nascesse, ele não poderia morrer. Se ele não morresse, então não haveria razão para Deus criar. Por que Deus criaria uma humanidade que ele fulminaria imediatamente após a queda? Porque se não há, irmãos, salvação, haveria apenas pecado. Se não houvesse uma provisão de redenção, não haveria razão para criar. Então, isso significa, irmãos, que o plano de salvação, o decreto da crucificação, ele estava atrelado ao nascimento. Sem nascimento, não haveria crucificação. Jesus nasceu para morrer. E ele morreu para ressuscitar. Ele ressuscitou para ascender aos céus. E ascendeu para retornar. Para que nós tivéssemos a esperança de que um dia também nós ressuscitaremos com Cristo. Um dia também nós encontraremos com o nosso Senhor e viveremos para sempre com Ele. Como Ele ascendeu aos céus, nós iremos encontrar com Ele nas nuvens e estaremos para sempre com o Senhor. Mas se Jesus não tivesse nascido, nada disso teria acontecido. Nada existiria, irmãos, porque quando o homem pecou, a terra foi amaldiçoada por causa do homem. Lá em Gênesis 3,17, Deus disse a Adão: maldita é a terra por tua causa. A terra foi amaldiçoada por causa do homem. Então, se não houvesse um plano de redenção, se não houvesse um redentor, para que criar um mundo que seria maldito, se não haveria solução para isso? Mas porque Jesus veio, irmãos, e aí eu quero ler Romanos capítulo 8, Romanos capítulo 8, Romanos capítulo 8, a partir do versículo 18, que diz assim: porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada, porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus, porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou, na esperança de que também a mesma criatura ou criação será libertada da servidão da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus, porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora, e não somente ela, mas nós mesmos que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Veja, a própria criação, ela será redimida no momento em que houver a consumação de tudo. Deus mesmo irá redimir a sua criação, e tudo isso por causa do sacrifício de Cristo. E o sacrifício só aconteceu porque Cristo nasceu. Mas a segunda coisa que eu quero destacar, irmãos, se Jesus não tivesse nascido, é que, evidentemente, hipoteticamente, porque se nada existiria, então a afirmação seguinte não faria sentido, mas hipoteticamente, pensando dentro do contexto bíblico, a segunda coisa que eu quero destacar é que se Jesus não tivesse nascido, seríamos apenas criaturas. Porque veja, olha que Gálatas capítulo 4 fala a partir do versículo 5. Gálatas 4, versículo 5. Nós fomos até o momento que diz que ele veio para remir os que estavam debaixo da lei.
Mas o texto prossegue dizendo, a fim de recebermos a adoção de filhos. A fim de recebermos a adoção de filhos. Irmãos, nós sabemos que não são todas as pessoas que são filhos de Deus. Sempre há quem afirma, olha, eu também sou filho de Deus. Mas a Bíblia deixa claro, irmãos, que o único filho de Deus, por natureza, pela geração eterna, é Jesus Cristo. Ele é o Filho. Todos os demais só se tornam filhos por adoção. João capítulo 1, versículo 12, a Bíblia diz que todos quantos o receberem, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Só é filho de Deus aquele que recebe Jesus como Senhor e Salvador. E o versículo de João capítulo 12 prossegue dizendo, a saber, os que creem no Senhor. Aquele que crê em Jesus Cristo, que confia nos méritos de Cristo para a salvação, esse se torna filho de Deus. Esse é adotado pelo Senhor. E é interessante a imagem da adoção que se emprega aqui, porque quando nós pensamos na adoção, irmãos, nós vemos uma parábola da graça, porque o adotante, ele não tem obrigação nenhuma de adotar. Ele não é obrigado pela vinculação biológica, porque essa geralmente não existe. Ele não é obrigado socialmente, nem biblicamente. A Bíblia não obriga as pessoas a adotarem. É um ato de graça, não há uma obrigação. Simplesmente o indivíduo decide adotar. Falo isso com propriedade porque somos adotantes. Então nós simplesmente decidimos adotar. Então, veja, Deus agiu dessa forma. E o interessante, irmãos, quando a gente faz essa comparação, a gente pensa, na adoção humana, de um ser humano para com o outro, e a adoção de Deus para conosco, a gente faz essa analogia. Irmãos, a adoção, ela tem custo para o adotante. O adotante paga advogado, tem o custo emocional da espera, uma gestação que dura aí 3, 5 anos, às vezes 10 anos. Tem um custo, mas o custo é apenas para o adotante. A criança não paga o advogado, às vezes ela nem tem consciência de todo esse processo que está desenrolando. Em um dado momento, ela recebe o lar. Isso às vezes eu penso no Gabriel, nem sabia o que estava acontecendo. Chegou lá em casa, irmão, aquela correria, brinquedo para tudo que é lado, corre para lá e corre para cá. Mas nós sabemos o que custou. Pagar advogado, esperar na fila, ter que comprar tudo da noite para o dia, irmãos, porque você não sabe se vai vir, com qual idade que vai vir, se é menino, se é menina, quem bota de tudo, botamos de tudo lá no perfil. O pessoal pensa que vai no orfanato, fica olhando assim, as crianças estão na vitrine, o pessoal pensa que é assim, está na vitrine, gostei daquele ali, vou levar. Não é assim, você preenche lá uma ficha, um perfil e tal, espera um tempão, espera, meu irmão. Tem um custo, custou tudo para nós, mas nada para ele. E assim foi que Deus fez conosco. Custou tudo para Deus, irmãos. Tudo. Ele enviou o seu único filho para sofrer no meu e no seu lugar. E a gente nem tinha consciência disso. Porque a Bíblia diz em Romanos 3,10 que não há quem busque a Deus. O homem por si só não busca Deus. Não há um justo sequer. Deus busca o homem
através da igreja que prega o Evangelho. E Deus veio ao nosso encontro, irmãos, e nós éramos inimigos de Deus, como diz a Escritura. Romanos 5,10 diz que, sendo nós inimigos de Deus, Ele nos reconciliou consigo. Deus veio ao nosso encontro, irmãos, para nos fazer filhos. Nós, que ofendemos a sua santidade, desonramos o seu nome com os nossos pecados, mas Ele estendeu a sua mão de graça. E veja, se Jesus não tivesse nascido, isso não seria possível, irmãos. Se Jesus não tivesse nascido, irmãos, não haveria herança alguma para nós, porque, irmãos, nós recebemos a adoção de filhos e por isso nós somos herdeiros. O filho tem privilégios. Irmãos, o ápice dos direitos de filiação é a herança, é essa sucessão dos bens. Quando os pais falecem e os bens ficam, o herdeiro é aquele que é filho legítimo. E a adoção proporciona isso também. Deus nos adotou. A criatura, irmãos, não tem esse privilégio. Veja, se nós tivéssemos adquirido um cachorro, tem gente que diz que adotou um cachorro, né? O Gabriel gosta de cachorro, o Christian não gosta. Então, o Christian gosta de gato. Então, se a gente pegasse um cachorro e um gato, né? São criaturas de Deus, né? Então, eu e Bianca falecêssemos, a casa ia ficar para quem? Não ia ficar para o cachorro e para o gato, porque as criaturas, irmãos, não têm os mesmos direitos dos filhos. Os filhos são herdeiros. Só pode herdar a vida eterna, irmãos, quem é filho de Deus. Só pode residir na morada celestial quem recebeu a adoção de filho. Quem agora é da família de Deus, como diz Efésios 2,19. Nós somos concidadãos dos santos e da família de Deus. Somente esses é que podem habitar na morada celestial, porque são filhos do Pai Celestial. Irmãos, as criaturas, elas tentam obter a herança de outras formas, como falamos, por obras, por rituais, mas nada disso resolve o problema, porque ser filho não é viver fazendo coisas para alcançar a filiação, mas ser filho é fazer naturalmente por amor ao seu Pai. Terceira coisa que eu quero destacar, irmãos, é que se Jesus não tivesse nascido, irmãos, o Espírito Santo não teria sido derramado. Isso é importante. No versículo de número 6, nós vemos: e porque sois filhos, Deus enviou aos vossos corações o Espírito de seu Filho, que clama: Abba, Pai. Irmãos, isso é muito interessante, porque quando nós vamos a Romanos, no capítulo 8, lá no versículo 15, nós encontramos uma afirmação parecida, mas levemente diferente. Romanos 8,15 diz assim: porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos: Abba, Pai. Lá em Gálatas, o texto diz que o Espírito clama: Abba, Pai. Aqui em Romanos, o texto diz que nós clamamos: Abba, Pai. Porque o Espírito, irmãos, é quem nos conscientiza da nossa condição, é quem nos conscientiza da filiação de quem somos nós, da nossa nova identidade em Jesus Cristo. Porque, irmãos, sem o Espírito Santo, nós nem poderíamos sermos crentes. 1 Coríntios 12, versículo 3 diz que ninguém pode dizer que Jesus Cristo é o Senhor senão pelo Espírito Santo. O Espírito Santo é quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo.
Ninguém pode ser crente, irmãos, sem o Espírito Santo. E isso, aqui no capítulo 8 de Romanos, nós também encontramos. No versículo 9 do capítulo 8 diz assim, em Romanos: sabendo que tendo sido Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte, ou melhor, eu pulei aqui as páginas simboladas, versículo 9 do capítulo 8. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Quem é de Cristo tem o Espírito de Cristo. É impossível ser crente sem o Espírito Santo, irmãos. Não é possível, porque a conversão é uma obra miraculosa que Deus opera em nossos corações. De acordo com Tito 3, versículo 5, é o lavar regenerador do Espírito Santo no nosso interior. Ele opera essa mudança, é aquilo que nós chamamos de novo nascimento. Então veja, como o versículo 14 de Romanos 8 diz: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Não é possível ser filho de Deus sem o Espírito de adoção. Não é possível, irmãos, é impossível ser crente sem o Espírito Santo. Então, se alguém é crente, esse indivíduo é a habitação do Espírito Santo. Se ele é crente, é porque o Espírito Santo operou na sua vida, para que ele nascesse de novo. Ele não precisa agora buscar novamente o Espírito Santo, porque ele já é habitação. Efésios capítulo 1, versículo 13 diz que nós fomos selados com o Espírito Santo da promessa quando cremos no Evangelho. E o Espírito Santo, ele diz no versículo 14, o qual é o penhor, é a garantia da nossa herança, ele que garante que nós vamos herdar a vida eterna. Veja, então se Jesus não tivesse nascido, irmãos, nós não teríamos garantia de que herdaremos a vida eterna, não haveria garantia da herança. Mas porque Jesus nasceu, viveu, morreu, ressuscitou, ascendeu aos céus, então há garantia de que nós vamos herdar a vida eterna. Jesus deixou claro, irmãos, em João capítulo 16, versículo 7, que o Espírito Santo só viria se ele ascendesse aos céus. João 16, versículo 7, Jesus afirma: todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas quando eu for, vou enviarei. Então era necessário que o ministério de Jesus fosse cumprido, que ele consumasse a obra, mas ele só consumou a obra porque nasceu. Lá em João capítulo 7, a partir do versículo 37, o texto bíblico faz mais uma afirmação a respeito do Espírito Santo. Diz assim: no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Versículo 38. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. 39. E isto disse ele, do Espírito que haviam de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, por ainda Jesus não ter sido glorificado. Então aquele que crê recebe o Espírito Santo. E o Espírito Santo só foi concedido porque Jesus foi glorificado, porque Jesus consumou a obra que o Pai o enviou a fazer, ascendeu aos céus. É por isso que o Espírito Santo veio. Então, voltando a Gálatas capítulo 4, irmãos, nós vemos que se Jesus não tivesse nascido, irmãos, o Espírito Santo que nos conscientiza da filiação divina, da nossa nova identidade, ele não teria sido concedido. Mas porque o Espírito Santo foi concedido, nós podemos ter a certeza de que não somos mais servos, como diz o versículo 7, mas filhos. E se somos filhos, nós somos também herdeiros de Deus por Cristo. Irmãos, nós não estamos lutando por essa herança, nós não estamos pelejando para alcançarmos essa herança, porque Jesus pelejou por nós,
Jesus sacrificou-se no nosso lugar, Jesus nos substituiu na vida, porque nós não conseguiríamos obedecer integralmente à lei. Ele obedeceu à lei desde o dia que nasceu até o dia da sua morte. Ele nos substituiu na morte também, porque nós não teríamos condições de pagar pelos nossos pecados, pois deveríamos morrer muitas vezes, mas ele, sem pecado, irmãos, ele assumiu o nosso lugar, se oferecendo, substituindo na cruz, porque ele conquistou méritos no decorrer da sua vida, pois ele viveu de maneira perfeita. Então, por conta de seus méritos, ele ofereceu um sacrifício perfeito, puro e imaculado, e a ira de Deus foi derramada sobre ele. Ele sofreu por mim e por você, mas ele ressuscitou, mostrando que todo o preço pelo pecado foi pago. O sacrifício dele foi aprovado. Ele não merecia, mas Deus tratou o inocente como culpado, para que pudesse tratar os culpados, nós, como inocentes. Por causa do sacrifício de Cristo, quando nós ouvimos o Evangelho, somos convencidos pelo Espírito Santo e depositamos a nossa fé nos méritos de Jesus Cristo, irmãos, Ele opera em nós o novo nascimento. Então, os nossos pecados são colocados na conta de Jesus Cristo, e a justiça dele é colocada na nossa conta. Então nós somos declarados absolvidos, justos no tribunal de Deus, não porque merecemos, mas por pura graça e misericórdia da parte do Senhor. Mas isso só aconteceu porque Jesus nasceu, só por causa disso. Porque, veja, como falamos, se Jesus não nascesse, o Espírito Santo não viria, então nós não poderíamos nem testemunhar de Cristo. Porque Jesus disse em Atos 1:8 que os discípulos seriam revestidos de poder, o Espírito Santo viria sobre eles, eles seriam testemunhas. Mas se o Espírito Santo não viesse, não poderíamos testemunhar. Não haveria nem evangelho para pregar se Jesus não nascesse. Por isso, irmãos, no período de Natal, ainda que alguns gostem de aterrorizar as pessoas, dizendo, olha, isso é do Deus Sol, isso é do paganismo, tem sempre alguém dizendo, olha, isso aqui não pode, aquele enfeite ali vem do pagão, é do diabo, olha o capeta ali, está aqui, está lá, e tem gente sempre querendo arrumar problema, arrumar demônio nesses tempos. Mas, irmãos, o Natal, o dia 25 de dezembro, apesar de não ser o dia que Jesus nasceu, irmãos, ele não pertence a divindade alguma, não pertence ao demônio, pertence ao Deus que fez todas as coisas, porque este é o dia que fez o Senhor. Alegremos-nos e regozijemos no Senhor. Deus é o dono do calendário, irmãos, é o dono de todas as coisas. Então não há nenhuma parte da existência sobre a qual Jesus não possa reclamar o seu senhorio. Ele é o dono de tudo. O pisca-pisca não é de divindade nenhuma. Nós estamos aqui enfeitando, ornamentando, porque nós queremos exaltar o nosso Deus. Essas divindades que as pessoas falam já morreram, faleceram, ninguém mais sabe quem é Mitra, quem é Deus Sol, quem não sei o que, Carvalho de Otim. Tem uma turma que fala essas coisas, ninguém sabe nem o que é isso. Quando alguém monta uma árvore de Natal, meu irmão, o que as irmãs querem fazer em casa? Enfeitar. Qual é o significado da árvore de Natal? Enfeite. O pisca-pisca, enfeite. Enfeite, enfeite. Não tem nada de demônio, meu irmão. A gente fica procurando demônio em tudo quanto é lugar, quando na verdade deveríamos aproveitar essas ocasiões para cantar, exaltar o maior feito de todos os tempos.
Pela manhã pregamos sobre Êxodo capítulo 15, o cântico de Moisés, onde Moisés destaca os feitos de Deus. Ele cantou as maravilhas que Deus tinha realizado. E nós, irmãos, temos o maior de todos os feitos do Senhor: a vida, morte e ressurreição de Jesus Cristo. Devemos cantar, devemos pregar, devemos falar sobre isso. E não podemos nos furtar de fazer simplesmente porque alguém disse que esse dia pertence ao Deus Sol. Todos os dias pertencem ao Senhor. Se Jesus não tivesse nascido, nem calendário existiria. Se Jesus não tivesse nascido, irmãos, nós nem estaríamos aqui. Então, devemos fazer tal como o salmista no Salmo 124. Se não fosse o Senhor, se não fosse o Senhor, não estaríamos aqui. É graça, é misericórdia, é bondade, é amor incondicional do nosso Deus Todo-Poderoso. Vamos orar. Senhor, te damos graças pelo privilégio, Deus, de podermos prestar culto, de podermos te exaltar e ouvirmos a tua voz. Sabemos, ó Deus, que não é por mérito da nossa parte, mas por pura graça que nós podemos fazer parte da tua família. Te louvamos, ó Deus, porque o Senhor nos deu esse privilégio. Ó Deus, obrigado. Obrigado porque tu enviaste Jesus para nascer, pois sabemos que se ele não tivesse nascido, nada disso existiria. Sabemos, ó Deus, que se ele não tivesse nascido, nós não poderíamos ser filhos. Ó Deus, não seríamos habitação do Espírito Santo, mas porque Jesus nasceu, é que nós estamos vivos e poderemos desfrutar da vida eterna com o Senhor para todo sempre. Obrigado, meu Deus. Ó Pai, por essa graça sem par. Obrigado, Senhor. Que o Senhor continue a conduzir-nos como igreja, as famílias aqui presentes e representadas, para que, por ocasião da celebração natalina, possamos, ó Pai, expressar a nossa fé, aproveitando as reuniões familiares para lembrarmos da razão da celebração. Não é o Papai Noel, não é a troca de presentes, não é o peru. A razão da celebração é Cristo, porque Ele também é a razão da nossa existência. Obrigado, meu Deus, porque o Senhor realizou esse milagre. Ó Deus, nós te louvamos, te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. E agora, Igreja do Senhor Jesus, Israel do Senhor, que o Senhor vos abençoe e vos guarde. Que o Senhor faça resplandecer seu rosto sobre vós e tenha misericórdia de vós. Que o Senhor sobre vós levante o seu rosto e vos dê a paz, agora e para todos sempre. Amém. Com uma oração silenciosa, findamos esse momento de culto, mas o nosso culto prossegue em nossas vidas, todos os dias, até o retorno de Jesus Cristo.